Oi, oi, gente! Eu já contei pra vocês sobre a minha gravidez, sobre o meu parto, sobre o meu pós-parto e agora eu vou falar de um assunto que é um dos meus assuntos favoritos, que é a amamentação. Mas antes de eu contar pra vocês como foi o comecinho dessa minha jornada amamentando o Luca, eu quero falar sobre um assunto que eu acho interessante. Eu quero falar sobre a dificuldade que é amamentar nos dias de hoje. Por mais que muita gente tenha me avisado, muita gente tenha me alertado, por mais que eu tenha me preparado com as aulas de amamentação que eu fiz antes do Luca nascer, eu só entendi mesmo o desafio que é amamentar nos dias de hoje vivendo essa experiência, amamentando o Luca dia após dia. E eu lembro que nos momentos mais difíceis eu ficava intrigada, eu ficava pensando, caramba, por que é tão difícil? Como é que é algo que é tão natural, porque afinal de contas nós somos todos mamíferos, como é que é algo que é tão natural pode ter se tornado tão desafiador nos dias de hoje? E isso não saía da minha cabeça. Conforme eu fui enfrentando as dificuldades do começo da amamentação, eu ficava pensando muito e refletindo muito sobre isso tudo. Eu ficava pensando, caramba, como é que algo que é tão natural, que era para ser tão fácil, tão simples, pode ter se tornado tão difícil? E eu acho que a única resposta para isso tudo é o fato de que a gente se desconectou demais da natureza. Eu acho que a loucura e a correria da vida moderna acabou afastando a gente demais do processo natural das coisas. Se você parar para pensar, não existe nada mais natural do que ser mãe. A gravidez, o parto, a amamentação, tudo isso é super natural. Na maioria das vezes, numa gravidez, a gente não precisa fazer nada, é só confiar na natureza e assistir o nosso corpo se transformando para gerar um novo ser. No parto, a mesma coisa. Mais uma vez, a gente precisa confiar na natureza e acreditar que o nosso corpo vai saber parir, o nosso bebê vai saber nascer. E com a amamentação não é diferente. Mais uma vez, a gente precisa confiar na natureza e acreditar no processo natural da amamentação. Acreditar que o nosso corpo vai ser capaz de produzir a quantidade exata de leite que o nosso bebê precisa, com tudo que o nosso bebê precisa. E acreditar que o nosso bebê vai saber mamar. Parece simples, né? Mas não é tão simples assim nos dias de hoje. Eu acho legal a gente lembrar que antigamente as mulheres tinham seus bebês e esses bebês eram colocados imediatamente após o parto no peito. E ali eles ficavam com a mãe, pele com pele, noite e dia, durante dias, meses, sem pressa pra nada. Sem pressa pra ter que voltar ao trabalho, sem pressa pra ter que emagrecer, sem pressa pra ter que sair de casa, sem pressa pra ter que fazer aquele bebê dormir a noite toda, sem mamadas com horário marcado. Tudo que um bebê precisa nos primeiros meses de vida é o colo da mãe, é estar no peito praticamente o tempo todo, mamando em livre demanda, quando ele quiser e pelo tempo que ele quiser. Por mais que muita gente não concorde com essa forma de maternar, assim nós mamíferos fomos programados pela natureza. Mãe com bebê no peito o tempo todo, sem pressa para nada. Essa é a receita simples da amamentação. Mas com a pressa da vida moderna, essa receita simples já não é tão simples assim. A minha mãe, por exemplo, ela queria muito ter amamentado a gente e infelizmente ela não conseguiu e ela sofreu bastante por isso. Os 2 partos dela foram cesáreas e a gente não foi colocado imediatamente após o parto no peito dela para ter o contato pele com pele. E a gente também não ficou no mesmo quarto que ela nos nossos primeiros dias de vida no hospital. Infelizmente, essa ainda é uma prática bastante comum em alguns hospitais, onde os bebês ficam em berçários, separados das mães nos primeiros dias de vida. Mesmo a minha mãe querendo muito amamentar, mesmo a minha mãe tendo feito de tudo para amamentar, com pouca orientação para um pós-parto em prol da amamentação, com pouca informação e apoio para enfrentar as dificuldades do começo da amamentação, em menos de 3 meses o leite dela secou. E a minha avó, que é a mãe da minha mãe, fez de tudo para ajudar ela nesse momento. Deu todo o apoio, toda a força, tentou todas as receitas caseiras, todas as simpatias, tudo que ela podia fazer para o leite da minha mãe voltar, para o leite da minha mãe aumentar, mas nada disso deu certo. Por quê? Eu acho que porque a minha avó teve os filhos dela num cenário muito diferente do da minha mãe. A minha avó teve 7 filhos em casa, todos partos normais, de uma maneira super natural, onde os bebês foram colocados imediatamente no peito dela e ali eles ficaram. Então tudo isso fez com que a história da amamentação da minha avó tenha sido muito calma, muito tranquila. A minha mãe teve uma história completamente diferente e eu acho que a história da amamentação com a minha mãe é uma história muito comum nos dias de hoje. Infelizmente é uma história que se repete bastante. E é por isso que eu acho que é tão comum nos dias de hoje a gente ouvir aquela famosa frase, o meu leite secou. Porque em alguns casos, como eu já disse, o bebê já é separado da mãe logo após o parto e ele não passa o tempo todo com a mãe nesses primeiros dias de vida. E essa separação nesse momento crucial afeta muito o início da amamentação. Sem o bebê no peito sugando o tempo todo, o corpo da mãe começa a entender que aquele bebê não precisa tanto do leite e assim o leite começa a diminuir.
No caso das mães que não podem estar perto dos seus bebês nos primeiros dias de vida, que é o caso dos bebês que precisam ficar numa UTI neonatal, a melhor solução para esse tipo de situação é o uso da maquininha de tirar leite, é fazer ordenha o tempo todo. Eu conheço várias mães que tiveram bebês prematuros e os bebês tiveram que ficar longe da mãe numa UTI neonatal e graças à ajuda da maquininha de tirar leite elas conseguiram amamentar. Fazendo ordenha o tempo todo, o peito da mãe recebe o estímulo necessário para que o corpo da mãe entenda que aquele bebê precisa de leite, mesmo com o bebê estando longe da mãe. E a importância de ter o bebê mamando em livre demanda não se aplica só para os primeiros dias de vida, se aplica também para os primeiros meses de vida. E a gente sabe que, infelizmente, muitas mães não têm outra escolha. Elas precisam voltar para o trabalho logo após a licença maternidade. Elas precisam se desdobrar em 1001 funções. E por mais que elas queiram muito continuar amamentando, nem sempre é possível. Tem muitas mães que querem emagrecer rapidamente e a gente sabe que tudo isso, bebê longe da mãe, dieta radical para perda de peso, exercício pesado, nada disso contribui para a produção de leite. Gente, eu não estou sugerindo nenhum tipo de retrocesso, não é isso. Eu acho incrível tudo que nós mulheres conquistamos. Eu só acho super importante a gente entender por que algo tão natural se tornou tão desafiador. E eu acho super importante a gente perceber que para a gente superar esses desafios e poder amamentar nos dias de hoje, muitas vezes a gente precisa ter informação, conhecimento, orientação e, acima de tudo, apoio e motivação. Em alguns países da Europa, por exemplo, o governo entendeu que é super importante que a mãe esteja com o bebê nesse começo de vida. Por isso, eles oferecem uma licença maternidade de 1 ano, e o resultado disso é um alto número de mães que amamentam e que amamentam por mais tempo. Aqui nos Estados Unidos, a licença maternidade não é das melhores. A lei federal dá apenas 3 meses de licença para as mães. Mas em alguns estados, como aqui na Califórnia, as mães têm direito a 4 meses. E eu acho que para compensar isso tudo, o governo inventou uma lei que obriga todos os planos de saúde a cobrirem o custo da máquina de tirar leite para todas as mães conveniadas. E a mãe tem que receber a máquina antes mesmo do bebê nascer. Eu recebi minha máquina de tirar leite 1 mês antes do Luca nascer. E para as mães que não possuem convênio, o governo permite a dedução do valor da máquina de tirar leite no imposto de renda. Eu acho que essa não é a solução ideal, mas pelo menos as mães que precisam voltar ao trabalho logo após a licença, elas têm uma maneira de continuar amamentando. Outra coisa que eu acho que atrapalha muito a amamentação nos dias de hoje é a pressão da sociedade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que amamentar é super difícil, que é quase impossível, que nem adianta você tentar que você não vai conseguir? Eu ouvi isso várias vezes. E amamentar é difícil mesmo, e eu não vejo nada de errado em a gente falar a verdade sobre isso. Aliás, eu acho super importante que a gente prepare as futuras mães para as dificuldades da amamentação. Eu acho super importante que a gente fale abertamente e honestamente sobre essas dificuldades. Mas eu não acho produtivo a gente dizer que é difícil e não apresentar nenhum caminho para que essa mãe consiga superar essas dificuldades. Ou pior ainda, dizer que é tão difícil que nem vale a pena tentar. Eu nunca vou esquecer um momento difícil que eu tive da amamentação com o Luca. Uma mãe querendo muito me ajudar me falou: olha, Fê, eu já entendi tudo com o segundo bebê, eu já aprendi tudo. O segredo é sair da maternidade com uma lata de fórmula debaixo do braço. E olha, gente, eu super respeito as mães que escolhem não amamentar. Eu acho que toda mãe tem esse direito. Eu acho que ninguém é menos mãe por isso, ninguém ama menos o filho por isso, nenhum filho vai deixar de amar uma mãe por isso. Mas assim, esse conselho dela não foi muito animador pra mim, porque eu não queria desistir, eu queria continuar amamentando. Eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi: não, menino é super fominha, você não vai dar conta só no peito, você vai ter que complementar com fórmula em algum momento. Fê, esse menino tá chorando de fome, dá fórmula pra ele. Mas você não dá comida ainda, não dá papinha, não dá água, não dá nada, coitado. Ah não, bebê que só mama no peito, não dorme a noite toda, não dá. Tá chorando de cólica, deve ter sido alguma coisa que você comeu, né? Aí depois eu comecei a ouvir o seguinte: ai, já come comida, já come de tudo, você ainda amamenta, já anda, já tá com a boca cheia de dente, você ainda amamenta. Tudo isso que a gente ouve afeta muito a gente, principalmente quando a gente está vivendo um momento delicado que é o pós-parto, e principalmente se a gente estiver vivenciando algum tipo de dificuldade na amamentação. Tudo que eu queria ouvir nos momentos difíceis eram soluções para resolver os problemas, para que eu seguisse amamentando. Tudo que eu precisava era de informação e apoio. E eu acho que eu dei a sorte de estar no lugar certo, perto das pessoas certas. E eu tive todo o apoio e toda a informação que eu precisava para seguir amamentando até hoje, há quase 18 meses.
Sim, amamentar nos dias de hoje é difícil sim, mas não é impossível. É como eu disse no vídeo do relato do meu parto. É claro que cada caso é um caso, que cada bebê é único, mas eu acho tão importante a gente dizer que é possível sim. Eu tenho conseguido amamentar há quase 18 meses um meninão fominha, sem nenhuma gota de fórmula. E o Luca começou a dormir a noite toda aos 4 meses de vida, quando ele ainda mamava exclusivamente no peito. E eu não sou a única, graças a Deus eu não sou a única mãe que tem conseguido tudo isso. E é por isso que eu acho importante a gente mostrar e dizer que é possível sim, para dar força para outras mães, para que elas acreditem que é possível. Mas eu não posso dizer que foi fácil. Eu acho que amamentar tem sido uma das coisas mais difíceis que eu já fiz em toda a minha vida. E eu pensei em desistir sim, eu pensei em desistir algumas vezes. Mas todas as vezes que eu pensava em desistir, eu lembrava de duas coisas que me contaram na aula de amamentação que eu acho incrível. Além de todos os benefícios que o leite materno traz para a saúde do bebê, que a ciência já comprovou, eu acho inacreditável o fato de que o nosso leite é feito exclusivamente de acordo com todas as necessidades dos nossos bebês a cada momento. A saliva do bebê em contato com o peito da mãe diz para o nosso corpo a quantidade exata de gordura, de proteína e de todos os outros nutrientes que o nosso bebê precisa naquele momento. O nosso leite vai se transformando com o crescimento do nosso bebê. E a outra coisa que eu acho incrível é que toda vez que o nosso bebê é exposto a algum tipo de vírus e ele mama no peito, a saliva do bebê em contato com o peito da mãe diz para o nosso corpo produzir anticorpos específicos para combaterem aquele vírus. Mesmo sem a gente ter sido exposta àquele vírus, o nosso corpo encontra uma maneira de produzir esses anticorpos necessários para o bebê. É inacreditável. E é por isso que eu acho que tem valido tanto a pena amamentar por todos esses meses. Não tem nada que eu me orgulhe mais. E hoje eu entendo perfeitamente as dores e as frustrações de quem, como a minha mãe, não conseguiu amamentar por muito tempo. Todas as vezes que eu dividi a minha história da amamentação nas minhas redes sociais, eu recebi mensagens de desabafos de algumas mães que estavam muito tristes por não terem conseguido amamentar os seus filhos. Se você é essa mãe, se você está se sentindo assim, saiba que você tem todo o meu respeito e todo o meu carinho. Eu não tenho a menor dúvida de que o amor de mãe independe do leite vir do peito ou da mamadeira. Para mim, a minha mãe é a melhor mãe do mundo, ela é perfeita. É aquilo que eu sempre digo, na maternidade não existe certo e errado, existe o que funciona pra gente. E esse foi o meu desabafo sobre amamentar em tempos modernos. Aos pouquinhos eu quero contar para vocês todas as dificuldades que eu passei para amamentar o Luca e como foi que a gente superou cada uma delas. E eu vou falar bastante também das delícias e das maravilhas que a gente viveu nesses 18 meses de amamentação. Porque amamentar não é só dor, não é só sacrifício não, gente, tem muita coisa boa também. Não esquece de avaliar o vídeo no final, se inscrever no canal, fiquem bem, beijos e até o próximo vídeo. Isso aqui não tem preço. É bom demais.